Em um ano em que o nosso principal índice da bolsa sobe mais de 30%, fica aquela impressão, né? A impressão de que foi uma grande festa para todo mundo. Mas hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Preparamos aqui uma análise sobre um grupo de empresas que, olha, não só não foi para essa festa, como na verdade saiu perdendo. Estamos falando de ações de companhias super conhecidas, de qualidade, mas que fecharam 2025 no vermelho. A nossa missão aqui é entender o que está por trás disso. É uma ótima provocação. Porque, assim, à primeira vista pode parecer um baita sinal de problema, né? Mas a análise que a gente fez é sobre negócios que, na sua essência, são lucrativos, são rentáveis. O que acontece é que eles estão enfrentando uns ventos contrários bem específicos. Às vezes do setor, às vezes da economia, ou simplesmente um ceticismo momentâneo do mercado. A questão que a gente quer explorar é se essa desconexão entre o valor da empresa e o preço da ação pode ser algo interessante para se estudar. Perfeito. Então vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro caso que me saltou aos olhos foi o da Suzano. A gente está falando de uma gigante global, líder, que viu as ações caírem 17%. 17% num ano de euforia. Como pode? Olhando o indicador, o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, está em 1,44. Nossos estudos mostram que, historicamente, essa empresa já negociou pelo dobro disso. O que está acontecendo? O caso da Suzano, ele ilustra com perfeição o desafio de uma empresa de commodity. Ela está sendo atingida por uma tempestade dupla, e os dois fatores estão totalmente fora do controle dela, sabe? O primeiro é o preço da celulose lá fora no mercado internacional. Despencou 22%. E o segundo é a desvalorização do dólar. Como a receita da Suzano é em dólar, cada centavo que o dólar cai, a receita em reais diminui. É um golpe duplo. Certo. O cenário externo é péssimo, isso está claro. Mas o que me deixou curioso foi olhar para dentro da empresa. Mesmo com todo esse caos, os dados mostram que a Suzano aumentou o volume de vendas. E mais, o custo de produção deles, o custo caixa, caiu 7%. Foi para R$ 801 por tonelada. A minha dúvida é, como eles conseguem essa mágica? E essa eficiência toda compensa a tempestade lá fora? Essa é a pergunta central. E a resposta para como é escala, tecnologia e uma gestão florestal de ponta. É resultado de anos de investimento. Agora, se é suficiente, no curto prazo, não. A queda no preço da celulose fala mais alto e o resultado sofre. Mas o que é fascinante é o que isso significa no longo prazo. Num negócio de commodity, você não define o preço do seu produto. A única coisa que te diferencia é o custo. Certo. E em ciclos de baixa, como o atual, a empresa mais eficiente não só sobrevive, ela ganha terreno. Como assim ganha terreno? Pensa nos concorrentes, empresas na China, no Canadá, que têm um custo de produção bem mais alto. Quando o preço da celulose cai para $524 a tonelada, um patamar que a gente não via desde 2014, esses produtores menos eficientes começam a ter prejuízo. Eles são forçados a parar. E a Suzano, com o custo baixo dela, continuou operando, vendendo e, nesse processo, captura a fatia de mercado de quem não aguentou o baque. É um jogo de resistência, entende? Entendi. É quase uma estratégia de sobreviver ao inverno para dominar quando o sol voltar. E falando em estratégias de longo prazo e commodities, isso me conecta com outro caso, a PetroRio, a Prio 3. A ação teve uma quedinha no ano, tá ali na casa dos R$ 40, mas a lógica lá é bem diferente, não é? Eles são famosos por não pagar dividendos, o que para muita gente é o principal da bolsa. Qual a proposta, então? A proposta é crescimento puro e simples. A PetroRio é uma máquina de reinvestir cada real que gera. O foco total é comprar novos campos, aumentar a eficiência dos que já tem e expandir a produção. E para remunerar o acionista sem distribuir o dividendo, eles usam uma ferramenta muito poderosa, que é a recompra de ações. Certo, a recompra é um termo que a gente ouve bastante, mas assim, para quem não está tão familiarizado, o que isso significa na prática? Para quem tem a ação na carteira, é tipo um dividendo invisível? É uma ótima forma de colocar. Pensa que a empresa é uma pizza, o lucro é o recheio.
quando a empresa recompra e cancela as próprias ações, ela está diminuindo o número de fatias. No caso da PetroRio, um fato relevante agora de 17 de dezembro confirmou que o total de ações vai diminuir de 896 milhões para 869 milhões. Então, para quem fica, a sua fatia individual da pizza aumenta, sua participação percentual no negócio cresce sem gastar um centavo. Imagino que isso também mande uma mensagem para o mercado. Uma mensagem muito forte. Sinaliza que a própria diretoria, que conhece o negócio por dentro, acha que as ações estão baratas. Eles estão dizendo, olha, o melhor investimento que a gente pode fazer com o nosso caixa é comprar a gente mesmo. E essa confiança tem base na operação. A capacidade de produção saltou de uns 100 mil barris por dia para quase 140 mil. E a meta é chegar a 200 mil. O mercado, porém, parece que ainda está precificando a empresa como se ela estivesse lá no patamar antigo, sabe? Existe um descompasso. Ok, então saímos de duas histórias do universo das commodities bem ligadas ao cenário global. E vamos agora olhar para dentro de casa, para empresas mais focadas no mercado interno. E aqui o caso da CEMIG é um verdadeiro quebra-cabeça. O índice do setor elétrico subiu 60% no ano. 60%. A CEMIG, uma das maiores do setor, caiu 3,76%. É como ir numa festa onde está todo mundo dançando e você fica parado no canto. O que aconteceu? O que parece ter acontecido com a CEMIG é um fenômeno que a gente pode chamar de normalização da avaliação sem valorização. Parece complicado, mas é simples. A empresa negociava com um múltiplo preço-lucro, o PL, muito, muito baixo. Coisa de 4 ou 5 vezes. Só um parêntese rápido. O PL, de forma bem simples, diz em quantos anos de lucro o investimento na ação se pagaria. Um PL de 5 significa 5 anos se o lucro se mantiver, né? É uma medida de quão cara ou barata uma ação está, certo? Exatamente. Perfeito. E um PL de 4, 5 é baixíssimo para o setor elétrico. O que aconteceu foi que o resto do setor, que também estava barato, viu as ações subirem esses 60%. E com essa alta, o PL médio subiu para perto de 10. A CEMIG chegou nesse mesmo PL de 10, mas não porque a ação subiu. Foi porque o lucro dela caiu um pouco. Então ela se normalizou em relação aos pares, mas sem participar da festa. Só que o principal fator que está gerando cautela agora é outro. O anúncio de um plano de investimentos de 44 bilhões de reais. E aí a reação do mercado é imediata. A pergunta que o investidor se faz é, peraí, investimento é ótimo, mas de onde vai sair tanto dinheiro? A empresa vai se endividar. E principalmente, como ficam os meus dividendos no curto prazo? Essa incerteza toda acaba pesando na ação. Testa incerteza. Até que a empresa detalhe exatamente como vai financiar esse plano e qual vai ser o impacto na distribuição de lucros, muito investidor prefere ficar de fora, sabe? Falando em certeza e em o mercado olhar para o futuro, isso nos leva direto para a BB Seguridade. Aqui a história é quase o contrário da CEMIG. A empresa vinha com resultados fantásticos, lucros recordes, e mesmo assim a ação caiu 2,39%. Por que o mercado está punindo uma empresa que está entregando tanto? Porque o mercado é uma máquina de olhar para frente e não para trás. E o que o mercado vê no para-brisa da BB Seguridade é uma grande nuvem chamada queda de juros. Uma parte muito relevante do lucro da empresa não veio da operação de seguros em si, mas o resultado financeiro. Basicamente, eles pegam o dinheiro dos prêmios, aplicam no mercado e ganham com juros altos. Com a Selic caindo, esse motor de lucro fica bem mais fraco. E não é só isso, né? Eu vi nos nossos estudos que a operação principal também mostrou sinais de fraqueza. Teve uma retração na emissão de prêmios nos seguros rural e prestamista. Isso é um sinal de alerta. É um ponto de atenção, sem dúvida. Mas a visão contrária que justificaria um estudo mais a fundo é que talvez o mercado esteja sendo pessimista demais. Essa retração operacional é vista como algo cíclico, reversível, e a questão dos juros, e se eles não caírem tanto ou tão rápido quanto se espera. O fato é que a empresa hoje negocia abaixo de 8 vezes o lucro, a média histórica dela é 10,
Então, existe um argumento forte de que muita notícia ruim já foi colocada nesse preço, entende? Agora vamos para a história talvez mais complexa, mais cheia de nuances da nossa análise. Arezzo & Co., a RZZ3. Foi a maior queda da lista, despencou 18% no ano, depois de uma volatilidade enorme. A questão central aqui parece ser uma desconfiança profunda do mercado sobre a fusão com o Grupo Soma. Exato. E o caso da Arezzo é um exemplo perfeito de como os números na superfície podem enganar, e muito. Se você abre um relatório de análise padrão, vai ver um PVP de 0,59. Parece uma barganha inacreditável, a empresa valendo quase metade do patrimônio. Mas esse número, ele não reflete a realidade. Por que não? O que tem de errado com ele? Ele está distorcido por um lançamento contábil chamado ágil. Quando a Arezzo comprou o Grupo Soma, ela pagou mais do que o valor contábil da empresa. Essa diferença, de 2,5 bilhões de reais, entra no balanço da Arezzo como um ativo intangível. Isso infla o patrimônio líquido. Para ter uma visão real, a gente precisa tirar esse efeito. E qual o resultado depois desse ajuste? A ação ainda parece barata? Sim, mas de uma forma mais sóbria. Depois de descontar o ágio, o PVP ajustado fica em torno de 0,96, ou seja, a empresa ainda está sendo negociada com um pequeno desconto. Não é aquela liquidação toda, mas ainda é atrativo. Mas o ponto que realmente chama atenção é outro. O preço-lucro de 6 vezes. Isso, para uma empresa com a qualidade e o histórico da Arezzo, parece muito, muito baixo. O mercado está precificando que os lucros vão cair drasticamente. Exatamente, o mercado está com muito medo da integração, da nova estrutura e está projetando um cenário ruim. E é aqui que a matemática fica bem interessante quando a gente olha para os dividendos. A empresa distribui um volume tão grande de proventos que no preço atual da ação, o retorno dividend yield foi de 10%. Nossa, 10% só de dividendos é coisa de empresa de energia elétrica, não de uma varejista de moda. Isso é sustentável? É aí que entra um conceito que a gente gosta de analisar. O fluxo de caixa para o acionista. Aquele dividendo de 10% representou uns 70% do lucro que a empresa gerou. Vamos fazer um exercício simples. E se a empresa distribuísse 100% do lucro atual, no preço de hoje, qual seria o retorno anual? A conta chega a aproximadamente 14%. Esse é o retorno que o negócio já gera hoje, sem precisar crescer nada. Ou seja, mesmo que a empresa fique estagnada, o lucro que ela produz hoje já representa um retorno potencial de 14% ao ano sobre o capital investido? Qualquer crescimento que vier é bônus. Precisamente. E se a empresa conseguir crescer o lucro a uma taxa modesta, sei lá, 5% ao ano, esse retorno potencial a longo prazo fica ainda maior. O que a gente vê é um mercado colocando na conta um cenário de pessimismo extremo, enquanto a matemática do lucro atual já aponta para um retorno muito robusto. Uau! Recapitulando a nossa conversa, então, passamos por histórias muito diferentes, né? Vimos empresas de commodities como Suzano e PetroRio sendo impactadas por fatores totalmente externos. Vimos a CEMIG enfrentando a desconfiança do mercado por uma decisão estratégica interna, o plano de investimentos. E analisamos casos como o BB Seguridade e Arezzo, onde o preço parece ser muito mais sobre as expectativas futuras do mercado do que sobre os resultados de agora. E isso nos leva a uma questão fundamental para quem analisa investimentos. No mercado em forte alta, o desafio não é só achar o que está subindo, mas é entender por que algumas empresas boas estão sendo deixadas para trás. A grande pergunta a se fazer em cada um desses casos é: o mercado está enxergando um problema que é temporário, uma gripe que vai passar? Ou identificou uma falha estrutural permanente no negócio, uma doença crônica? A resposta para essa pergunta é o que, no fim das contas, diferencia uma oportunidade de uma armadilha. Excelente ponto. E isso nos deixa com uma reflexão final. Nossa análise hoje foi toda focada em empresas que caíram num ano de alta. Mas e o caminho inverso? Como se pode avaliar se uma empresa que subiu 50%, 60% junto com o índice ainda tem fôlego para crescer? Ou se o otimismo do mercado já a tornou cara demais?
onde fica aquela linha tênue entre aproveitar o momento positivo e cair no excesso de confiança, ignorando que os preços talvez já tenham se descolado demais dos fundamentos. Este é um resumo sobre ações que caíram em 2025, mas que podem ser boas oportunidades de estudo. A gente analisou algumas empresas que são lucrativas, sabe, com boa rentabilidade, mas que, mesmo com o Ibovespa subindo, acabaram desvalorizadas. Isso pode ser um sinal de que elas ficaram baratas e valem uma olhada mais de perto para 2026. Então vamos lá. Primeiro, a Suzano. As ações dela, olha só, caíram cerca de 17% em 2025. O que pegou foi a queda no preço da celulose e do dólar. Mesmo assim, a empresa se mostrou bem eficiente, reduzindo o custo de produção. O ponto aqui é que o preço da celulose está num patamar historicamente baixo, o que pode indicar que é um momento de estresse do mercado, talvez uma janela de oportunidade. Em segundo lugar, a PetroRio. A empresa está focada em crescer e em recomprar as próprias ações em vez de pagar dividendos. E o detalhe crucial é o seguinte: parece que o mercado precifica a empresa com base na produção antiga, abaixo de 100 mil barris por dia. Só que a capacidade atual já está perto dos 140 mil, com projeção para 200 mil. E, por último, temos a Arezzo. Com uma queda de 18% no ano, a empresa enfrenta uma certa desconfiança do mercado depois da fusão com o grupo Soma. Mas, quando a gente olha os números, os múltiplos parecem baixos. E tem mais: se todo o fluxo de caixa da empresa, no preço atual, fosse distribuído, poderia representar um retorno de 14% ao ano para o investidor. Resumindo, o que a gente vê são empresas com fundamentos sólidos, mas que por fatores cíclicos ou eventos específicos acabaram com um desconto no preço. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.